Tão somente creia. Essa não é apenas uma frase bonita. Não é um simples conselho motivacional. Essa é uma palavra viva, poderosa. Uma palavra que atravessa gerações e alcança diretamente o coração de quem enfrenta batalhas que parecem impossíveis. Foi exatamente isso que aconteceu com Jairo, um homem respeitado, líder da sinagoga, mas, acima de tudo, um pai desesperado, um pai que não se importou com sua posição, com sua reputação, nem com o que os outros pensariam. Ele tinha apenas um objetivo: salvar sua filha. A Bíblia nos mostra que ele se lançou aos pés de Jesus. E isso revela algo profundo. Quando a dor é grande, o orgulho não tem espaço. Quando a necessidade é urgente, o coração aprende a se render. Mas, enquanto Jesus ainda estava a caminho, chegaram mensageiros e trouxeram uma notícia devastadora. A tua filha morreu. Imagine o impacto dessa frase. Imagine o silêncio dentro daquele homem, a sensação de perda, de impotência, de fim, aos olhos humanos. Era uma sentença definitiva. E talvez você já tenha ouvido algo parecido. Talvez não com essas palavras, mas em outras formas. Não tem mais jeito. Acabou. Você perdeu. Não vale mais a pena tentar. São vozes que tentam enterrar a esperança antes do tempo. Vozes que querem convencer você de que Deus não vai agir. Mas é nesse momento que Jesus interrompe tudo. Ele ignora aquelas palavras. Ele não aceita a sentença humana e olha diretamente para Jairo e diz: não tenha medo, tão somente creia. Essa frase muda tudo, porque Jesus não está pedindo explicações. Ele não está mostrando o plano completo. Ele está pedindo fé. E isso nos ensina algo poderoso. A fé não precisa de explicações completas. A fé precisa de confiança. Muitas vezes queremos entender tudo antes de confiar. Queremos ver para depois acreditar. Mas Jesus inverte essa lógica. Primeiro, creia. Depois, você verá. E é aqui que muitos desistem. Porque continuar crendo quando tudo parece perdido exige coragem, decisão, posicionamento espiritual. A fé verdadeira não nasce quando tudo está bem, ela nasce na dor. Cresce na incerteza, se fortalece quando tudo diz o contrário. Tão somente creia. É um chamado à maturidade espiritual. É olhar para o impossível e dizer: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo saída, mas Deus pode abrir um caminho. Eu não tenho respostas, mas eu tenho fé. E isso muda tudo. Quando você decide crer, você muda sua posição espiritual. Sai do medo e entra na confiança. Deixa de ser guiado pelas circunstâncias e passa a ser guiado pela promessa. Mas existe algo importante. As vozes ao seu redor sempre vão existir. Sempre haverá alguém dizendo que não dá. Sempre haverá notícias ruins. Sempre haverá situações tentando abalar sua fé. Mas a pergunta é: qual voz você vai escolher ouvir? A voz do medo ou a voz de Jesus? Porque a voz que você alimenta é a voz que vai dirigir a sua vida. Jairo poderia ter parado ali, poderia ter desistido, mas ele escolheu continuar andando com Jesus. E essa decisão levou ele até o milagre. Quando Jesus chegou à casa, o cenário era de choro, desespero, incredulidade. Todos já estavam convencidos de que era o fim, mas Jesus não se move pela opinião da multidão. Ele não se limita pelo ambiente, não se abala pela incredulidade. Ele entra, toma a menina pela mão e diz: menina, eu te digo, levanta-te. E o impossível aconteceu. Aquilo que estava morto voltou a viver. O que parecia encerrado recomeçou. O impossível virou testemunho. E essa história não está na Bíblia por acaso. Ela está ali para lembrar você de algo poderoso. Jesus continua sendo o mesmo. Ele ainda entra em situações impossíveis. Ele ainda transforma histórias. Ele ainda ressuscita sonhos. Ele ainda traz vida onde só havia morte. Talvez hoje você esteja pensando: acabou. Mas Deus está dizendo: ainda não terminou. Talvez você esteja cansado, desanimado, ferido. Mas essa palavra chega hoje
para reacender algo dentro de você. Não tenha medo, tão somente creia. Porque quando Jesus diz não tenha medo, ele revela algo profundo. O maior inimigo da fé não é a dificuldade, é o medo. O medo paralisa, o medo distorce. O medo faz você acreditar mais no problema do que no poder de Deus. Por isso ele diz primeiro, não tenha medo, e depois, creia, porque fé e medo não caminham juntos. Ou você alimenta um, ou alimenta o outro. E aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta o medo, ele cresce. Se você alimenta dúvidas, elas se fortalecem. Mas se você alimenta a fé, algo sobrenatural acontece. A fé não depende do tamanho do problema, depende da grandeza de Deus. E Deus continua sendo grande. Ele não mudou. Ele não perdeu poder. Aquilo que te assusta não assusta a Deus. Aquilo que te limita não limita a Deus. Então mude o foco. Pare de olhar tanto para o problema e comece a olhar mais para Deus, porque quanto mais você olha para o problema, maior ele parece. Mas quanto mais você olha para Deus, maior a sua fé se torna. E a fé muda tudo. Ela te fortalece, te sustenta, te dá paz em meio ao caos. E essa paz não vem da ausência de problemas, vem da presença de Deus. Talvez hoje o seu ambiente seja de desânimo, de tristeza, sem esperança. Mas assim como Jesus entrou na casa de Jairo, ele pode entrar na sua realidade, agora. Ele pode transformar o ambiente, mudar o cenário, trazer vida, onde parecia morto. Mas existe uma decisão que precisa partir de você, crer. Mesmo em lágrimas, mesmo sem forças, mesmo sem entender, creia. Porque não é sobre o tamanho da sua fé, é sobre em quem você crê. E quando sua fé está em Deus, até uma fé pequena pode gerar grandes milagres. Talvez hoje você só precise decidir. Eu vou continuar crendo, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem respostas, eu vou crer. E quando você decide isso, tudo muda dentro de você. Você anda diferente, fala diferente, reage diferente, porque não está mais preso ao medo. Está sustentado pela fé. E a fé te leva além. Ela te faz continuar. Quando tudo diz para parar, levantar. Quando tudo diz para cair, esperar. Quando tudo diz que acabou, não desista agora. Não pare no meio do caminho. Não permita que uma notícia defina o final da sua história, porque Deus ainda não terminou. Guarde isso. O fim que você vê não é o fim de Deus. O silêncio pode ser preparo. A dor de hoje pode ser testemunho amanhã. E talvez o que você está vivendo hoje seja exatamente o cenário onde Deus decidiu manifestar o seu poder. Talvez essa luta não seja o fim, mas o início de algo maior, porque Deus transforma vales em lugares de crescimento. Ele usa processos para fortalecer você. Ele permite certas situações, não para te destruir, mas para te preparar. Preparar sua fé, preparar sua estrutura, preparar o seu coração para aquilo que ele já determinou. Por isso, não despreze o processo. Mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que você não entenda, Deus está trabalhando em silêncio, nos bastidores, onde seus olhos não alcançam. E quando tudo parecer parado, saiba, Deus nunca parou. Ele está alinhando caminhos, movendo pessoas, preparando respostas. Mas tudo começa com uma escolha: crer. Tão somente creia. E agora é a sua vez de responder. Você escolhe o medo ou a fé. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like, comente. Eu creio. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Agora, eu quero orar por você. Senhor, alcança cada pessoa que está ouvindo. Fortalece essa fé. Traz paz onde há medo, confiança onde há dúvida, renova a esperança, levanta os cansados, abraça os que se sentem sozinhos, que essa palavra viva em cada coração, que milagres aconteçam, que portas se abram, que vidas sejam restauradas. Eu declaro bênçãos sobre você,
Em nome de Jesus. Amém.